Graça e paz, amados irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês nesta manhã, neste dia. A palavra do Senhor, em Jeremias 1,5, diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Onde estão os chamados por Deus como Jeremias? Você tem um chamado? O profeta Jeremias, ele era sábio o suficiente para perceber que o chamado de Deus é pesado, é difícil, é complicado, trabalhoso e doloroso. Assim como Moisés também percebeu isso. Você pode encontrar em Êxodo 4:10. Uma decisão sábia é rejeitar fardos que você sabe que não pode carregar. E por isso Moisés e Jeremias, a princípio, rejeitaram o chamado, tal qual o primeiro filho na parábola de Jesus. Para Jeremias, ser apenas um sacerdote já estava de bom tamanho, uma vez que ele era da família sacerdotal. Se tornar um sacerdote estava no sangue. Logo, tudo que ele queria era servir ao Senhor, cumprindo seu papel como sacerdote, tal qual o seu pai Ilquias, cujo nome significa o Senhor é a minha porção. De maneira que a primeira coisa que Deus faz é lhe explicar a sua real vocação, não um sacerdote, mas sim um profeta. Por isso diz: as nações te dei por profeta. Quantos Jeremias estão por aí escondidos entre os bancos da igreja, pensando que a sua vocação é ser membro ou apenas porteiro, quando na verdade esses Jeremias anônimos têm a humildade que Deus gosta, felizes por contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Porém, o Senhor hoje fala contigo e te diz que ser membro, porteiro, diácono, cooperador, tesoureiro, regente, líder de departamento, professor de EBD, não é sua real vocação. Deus te chamou para muito mais do que isto. O Senhor te elegeu para ser uma voz nessa geração. E por isso ele te diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Muitos são chamados porque a obra é grande, porém são poucos aqueles que Deus escolheu para grandes obras. Grandes obras. E não importa se você vem de uma família de cargos pequenos, Deus hoje coloca uma vírgula e separa você para fazer muito mais. Um dos motivos pelo qual nós não temos ainda um avivamento no Brasil é que os Jeremias dessa geração atuam nos bastidores, quando a vontade de Deus é usá-los na linha de frente. Não adianta se esconder Jeremias, porque antes do seu corpo se formar no ventre da sua mãe, o Senhor já te viu. Não adianta disfarçar, tentando viver como simples diácono, simples professor, simples regente, simples líder de departamento, humilde porteiro, porque antes de nascer, o Senhor já te consagrou. Você não pode recusar mais o chamado, porque até aqui a palavra do Senhor te encontrou outra vez e está falando contigo, como antes. A grandeza do teu chamado. Você já nasceu profeta e ponto. Sim, você sabe que o chamado de Deus está longe de glória e fama, longe do dinheiro e do reconhecimento, pois ainda que tudo isso venha, será pouco diante do trabalho, perseguição e sofrimento que irá passar. Porém, o avivamento está tardando, porque os Ananias estão por aí profetizando e enganando o povo. E por isso que Deus te escolheu. Nós estamos cansados de sermos chamados ao microfone
chamados à oportunidade, chamados a holofotes e à fama, pessoas que desejam um chamado por coisas dessa terra. Está na hora dos Jeremias se levantarem nesta geração, chamados não por capacidade própria, porque sabem, não passo de uma criança, mas chamados sim pelo Todo-Poderoso, de uma maneira tão forte, que mesmo em meio ao sofrimento continua profetizando. Aquele que te revela sua real vocação e te chama para algo maior te diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus ainda usa os profetas. Amém. Pai, obrigado por essa palavra. Visita meu irmão, minha irmã. Cobre com teu sangue igual a amiga deles e protege, meu Pai. Ó Deus, restaura meu irmão e minha irmã. Que eles não venham, meu Pai. Que eles não venham ser envergonhados pelo inimigo. Capacita, que foi o Senhor que chamou. E conceda a vitória, em nome de Jesus. Amém.